Muito bem. Na última mensagem que eu preguei no capítulo 10 de 1 Coríntios, nós falamos sobre o pecado da autoindulgência. Lembram? Pecado da autoindulgência. Quem não estava aqui, eu vou fazer uma rápida lembrança. Autoindulgência é a capacidade que uma pessoa tem, que o ser humano tem, de ter pena de si mesmo. E tendo pena de si mesmo, cria, então, uma série de situações, como lá na igreja eles são muito assim, são muito assados. Não, a Bíblia faz isso aqui, não precisa fazer assim desse jeito, não precisa ser desse jeito, mesmo que a Bíblia diga. Aí eu fico com tanta pena de mim mesmo que encontro um jeito de me perdoar, de encontrar uma autojustificativa ou autojustificação. E permanecer fazendo o que eu quero. Isso é autoindulgência, que vimos na última mensagem, nos versos de 1 a 10 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E essa autoindulgência, ela está bem na raiz de todos os problemas, ou pelo menos da maioria dos problemas que nós vemos na igreja de Corinto, está ali. E vimos que o apóstolo Paulo ele propõe uma solução para a autoindulgência, para você parar de se autojustificar e de ficar com pena de si mesmo. Ele sugere, ele propõe a autodisciplina. E dá o exemplo dos atletas que corriam ali nos Jogos Pré-Olímpicos em Corinto. Eles precisavam se esforçar, se empenhar, serem disciplinados para poder participar dos Jogos, com o objetivo de chegar ao final, espiritualmente falando. O apóstolo Paulo faz essa figura de linguagem, essa ilustração para dizer que alcançaram a coroa. Paulo não está falando sobre salvação, ele não, conquistar salvação, não. Ele está falando sobre disciplina constante, permanente. Ele chega a dizer que ele se esmurra, ele dá murros no ar, ele não luta à toa. Ele não está nessa luta por uma vida santificada, por uma vida que confronta os seus próprios pecados, à toa não. Ele não está esmurrando o ar à toa. Pelo contrário, ele diz no verso, agora no finalzinho do capítulo 9, eu esmurro meu próprio corpo e faço dele o meu escravo. Eu pego as minhas vontades e meus desejos carnais que podem atrapalhar a minha missão, que é pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo e não ficar fazendo negociações com as verdades bíblicas. Eu esmurro meu próprio corpo para que eu possa cumprir a minha missão e chegar até o fim daquilo que me foi proposto. Aí no comecinho do capítulo 10, então, ele se volta para o tempo dos israelitas no deserto, para mostrar que essa tal de autoindulgência, sem dúvida alguma, foi a causa do fracasso daquela nação no processo de deslocamento do Egito até a nova Canaã. Somente Josué e Calebe, de toda uma geração, entraram na terra prometida porque tinham tanta pena de si mesmos que cederam muitas vezes para a idolatria dos povos pagãos, negaram as verdades que já haviam confessado, negaram a providência de Deus sobre os dias deles em todo o tempo, foram idólatras, foram imorais, e Deus os puniu seriamente. E esses mesmos fracassos que impediram, então, essa primeira geração de israelitas de chegar na terra prometida, tem muita semelhança com esses crentes de Corinto. E tem muita semelhança conosco, a igreja de hoje, muita, assustadora semelhança. Vamos ler então hoje 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 11 ao 14. Acompanhem suas Bíblias e depois nós vamos orar. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por cada um, querido irmão aqui, as pessoas que nos visitam. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a ouvir, a guardar e a pôr em prática a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos sensíveis, ó Pai, àquilo que ouviremos, a ponto, ó Deus querido, de revermos conceitos, confessarmos pecados e entrarmos, ó Deus, num processo de crescimento, de amadurecimento nas áreas que seremos confrontados aqui nesta noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos versos 11 e 12, há inicialmente uma lição bastante importante tirada dessa conexão que o apóstolo Paulo faz entre os israelitas da primeira geração e sua caminhada no deserto, como nós vimos aqui nos versos 1 a 10. Ele faz uma conexão nos versos 11 e 12, muito interessante. Então há uma conexão nesses versos 11 e 12 com essa jornada dos israelitas no deserto e o fracasso deles também, como vemos nos versos 1 a 10, ouvimos. Essas falhas morais que os antigos israelitas trouxeram um julgamento divino severo. Da geração lá do Egito, como disse há pouco, só Josué e Calebe entraram na terra prometida, todo o resto ficou, como o texto do verso 5 do capítulo 10 nos diz, eles ficaram com seus corpos espalhados no deserto. Isso não é simples, isso é fruto ou consequência de um sério desprazer de Deus. Mas em nosso texto, curiosamente, nós não vemos nenhuma citação dos sobreviventes. Não diz no texto que os sobreviventes morreram de velhice, aqueles que caminhavam no deserto. O texto não dá nenhuma ênfase a isso. O foco está realmente naqueles que morreram. No verso 5 diz que eles foram idólatras. No verso 8 diz que eles praticaram imoralidade e morreram. No verso 9 diz que eles colocaram o Senhor à prova e morreram. No verso 10 diz que eles murmuraram e morreram. A ênfase está nisso. E é com esse pano de fundo que surge o verso 11, que agora vai poder ser melhor entendido quando nós lemos que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências ou advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmãos, a disciplina do Senhor sempre tem o propósito de educar. A disciplina do Senhor sempre visa ensinar, tanto para aquelas gerações daqueles dias, como as que estavam por vir. Eles precisavam aprender a temer ao Senhor e não pecar contra Deus. Eles precisavam aprender. Como nós precisamos. Esse testemunho, esses exemplos do que não deu certo, são para nós também. Mas o texto final, a declaração final do verso 11, ela precisa nos chamar a atenção. O texto diz que essa disciplina do Senhor, que foi imposta àquelas pessoas, e tudo o que aconteceu naquele contexto e acontecia na vida dos coríntios, toda a disciplina do Senhor, todo aquele processo de Deus, não se fazer de descuidado ou de que não estou vendo, não.
tudo aquilo é para aqueles sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmãos, nós somos aqueles sobre quem o fim dos tempos chegaram. Não somente aquelas pessoas dos dias da igreja em Corinto no primeiro século. Não somente aqueles dos dias da caminhada no deserto, que tinham tudo para serem homens e mulheres extremamente piedosos, pois viam a ação diária de Deus, provendo, suprindo, dirigindo, mas eles queriam mais. Eles, por causa da pena de si mesmos, deixaram de ser disciplinados, deixaram de temer ao Senhor e começaram a se auto-justificar. Mesma coisa. Esqueceram, deixaram de ligar para o juízo do Senhor, como o povo do Novo Testamento, ali no primeiro século, na igreja de Corinto. Também perderam a percepção de que o fim dos tempos tem chegado, como nós, muitas vezes, também. Perdemos completamente a percepção disso. E o motivo é que, tanto eles como nós, ou, na verdade, isso é uma pergunta, como eles eram o povo do fim dos tempos, e nós, aí, com mais de 2000 anos de distância deste episódio para agora, como nós podemos ser esse povo dos fins dos tempos, separados por um período de tempo tão grande? E existem muitas afirmações bíblicas para justificar esta afirmação, muitas, muito completas. Mas eu vou usar talvez uma das mais simples, que nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz, vamos ler, para o Senhor um dia é como e 1000 anos. Então, se nós temos 2000 anos aí de intervalo entre este momento aqui e o agora, estamos com 2 dias que isso aqui foi dito. Então, não tem problema algum, nós somos cidadãos que estão, sem dúvida, nesse tempo do fim, na perspectiva daquele que vai impor o seu juízo, que é o próprio Deus. Muitas advertências bíblicas, principalmente nas cartas de Paulo, sobre essa brevidade do tempo. E é exatamente nesse tempo, ou nesse contexto, que muitos de nós tropeçamos. A gente muito facilmente, irmãos, a gente perde de vista este fim do tempo, essa brevidade do tempo. A questão é que o fato de que vivemos nesse fim dos tempos sai da nossa cabeça, porque a gente simplesmente é tentado a pensar que nós temos muito tempo. A Bíblia diz que eu não tenho muito tempo. E eu vou teimosamente e afirmo, não com o que eu falo normalmente, mas com o que eu faço, que eu tenho muito tempo, muito tempo. Isso justifica o nosso desleixo, nossa negligência com as coisas de Deus, nosso descompromisso com o princípio que deveria normatizar a nossa vida cristã, que está em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais importantes coisas, elas virão, mas no seu tempo. A gente muito facilmente ignora os fins dos tempos, acreditando que outras coisas que vos serão acrescentadas são mais importantes que o reino e a sua justiça. Porque a gente negligencia o fim dos tempos. Não acreditamos no que a Bíblia diz. Achamos, como muitos pensam, que é um mero fatalismo igrejeiro de pessoas fundamentalistas. E então eu me convenço disso para favorecer a minha necessidade de satisfazer as minhas paixões e simplesmente nego as Escrituras e vou ser o crente que eu quiser, do jeito que eu quiser, independente dos padrões que Deus tem estabelecido para esta convivência com Ele. A advertência a que Paulo se referiu no verso 11, ela tem uma explicação. E essa explicação, pelo menos, ainda que um momento todo da nossa vida tenhamos justificado uma vida negligente com esse pensamento de que
É um mero fatalismo fundamentalista pensar que Jesus volta hoje? E então eu levo minha vida cristã do jeito que eu acho que é bom e não com os padrões que Deus estabeleceu para mim? Mas quando lidamos com o versículo 12, que justifica o versículo 11, eu creio que todos nós já vivemos um pouco desse versículo. O verso 12 diz assim: aquele que julga ou pensa estar firme ou estar de pé, o que diz no final? Quantos de nós, já crentes, que cremos no Senhor Jesus, já não tivemos o desprazer de fracassar miseravelmente, mesmo conhecedores da graça divina, confessando que cremos em Jesus Cristo, como salvos portadores do Espírito Santo que em nós habita, como provisão de Deus para vencermos o pecado e termos uma vida santificada. Nós sabemos o quanto ceder ao pecado gera fracasso, gera queda. Aquele que pensa estar em pé, preste atenção, cuide para que não caia. Uma pergunta que precisa ser respondida, que esse texto sugere, é quem é esse aquele? Quem é o aquele que pensa que está de pé? Irmãos, o que nós sentimos sobre alguma situação, circunstância, até mesmo o que pensamos sobre nós mesmos, talvez convictamente, jamais determina o que realmente eu sou ou como as coisas são. Eu posso ter convicções a meu respeito das circunstâncias muito mentirosas. Todos nós podemos estarmos sinceramente errados ou absolutamente convictos de queremos continuar pecando. Isso é possível. Por isso que aquele que pensa estar de pé, geralmente é aquele que se considera forte. Geralmente é aquele que está achando que já passou por tudo na vida cristã e agora eu sou craque. Eu já vivi de tudo, já vi de tudo, e agora eu estou calejado. Vocês conhecem alguém assim? Já ouviu cair? Ou já a viu cair? Olhando um pouquinho, se você lembrar, senão eu vou te ajudar, que vimos no capítulo 8, haviam ali crentes mais fortes, mais maduros, com mais conteúdo bíblico, e que estavam completamente confiantes de que eles eram espirituais o suficiente para comer comida sacrificada a ídolos, uma vez que eles sabiam que isso não existe biblicamente. Isso é verdade. Eles tinham convicções bíblicas disso. E não há pecado nesse ponto. O problema é que esse time é estatisticamente o mais propenso a cair. Sabe por quê? Porque também é o que mais facilmente se envaidece. É o que mais rapidamente sofre de orgulho espiritual. Se o conteúdo, o conhecimento da palavra de Deus não nos humilhar, irmãos, ele nos envaidece. E esse povo aqui deixou de preservar, aí do capítulo 8, o conhecimento deveria tê-los feito perceber a grandeza do amor de Deus e perceber também que por causa do amor a Cristo eles poderiam abrir mão daquilo que criam para não causar tropeço para aqueles mais frágeis na fé que também eram crentes. Lembram disso? Sim ou não? Pelo menos que estavam aqui, espero que lembrem. Mas esse orgulho espiritual leva a esse excesso de confiança na própria posição, nas suas habilidades. E esses sintomas geralmente precedem a queda. Não são poucos, irmãos, aqueles que caem exatamente por causa do conhecimento. O professor meu dizia que o conhecimento das Escrituras, um homem que falava 5 idiomas diferentes,
homem que foi um dos tradutores da NVI. Ele me pegou pelo braço certa vez e falou assim: Elcio, o conhecimento das Escrituras precisa ser um conhecimento em chamas. Professor Carlos Oswaldo Pinto. Eu jamais esquecerei isso. Que quando a palavra de Deus deixar de queimar o meu coração, é porque ela se tornou conhecimento pelo conhecimento. O fato é que essa vaidade espiritual, ela normalmente faz a pessoa descuidar das disciplinas espirituais. Começa a achar que pode ser crente só vindo, por exemplo, nos cultos de domingo à noite. Tem pecado nisso? Não, não tem pecado você vir nos cultos de domingo à noite. Só é muito pouco. A gente passa o dia, a semana inteirinha, afligido por todo tipo de situações externas, fora as internas, que nos provocam a ceder para o pecado e negar com que fazemos coisas que cremos. A pressão é violenta. E a gente pode acreditar, chegamos a acreditar, crentes queridos, que ir à igreja de noite ou um dia da semana é suficiente para que eu esteja capacitado espiritualmente para lidar com o meu pecado e com as circunstâncias que me envolvem. Que leitura bíblica, devocional e oração é mania lá da igreja. E que não preciso disso. Eu posso fazer isso de vez em quando. Que eu não preciso de comprometimentos com a vida da igreja, com a vida de serviço e obediência. Não são poucos os que acreditam que podem viver assim e ser saudáveis. Então, tanto a vaidade espiritual quanto a total fragilidade espiritual geram potencialmente a queda. E nos versículos 13 e 14, nós vemos aqui algumas palavras de encorajamento para os crentes de Corinto, inicialmente, e obviamente para nós também. E hoje vamos ver o verso 13. O verso 14 eu já mencionei, que ele é a introdução da semana que vem. Mas ele compõe este momento aqui, esse final desse bloco dos versos 11 a 13, mas ele também é a introdução dos versos seguintes, do 15 até o 22. Eu vou deixar ele aí por enquanto. Mas aqui no verso 13 vemos algumas coisas muito importantes e consoladoras. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E aí o verso 14, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, e falaremos melhor sobre isso semana que vem. Então esse encorajamento se baseia em duas proposições, ou duas propostas muito bem definidas nesse texto. A primeira delas é que toda tentação, ela não é para os alienígenas como se existissem. Ela é para os seres humanos, ela é comum para ser humano. As tentações, espero não ter estimulado a criatividade desses meus queridos quando eu falei em extraterrestres. Isso não existe, tá, amados? Olhei para você mesmo, miserável, pecador. Num primeiro momento, a gente vê que o texto é consolador. Quando nos informa que toda e qualquer tentação, ela é possível, ela é comum para os seres humanos. Ela não é coisa que vai acontecer somente no âmbito do sobrenatural. Não, ela vai acontecer no natural. E a segunda verdade importante, encorajamento importante que a gente encontra aqui, é que o nosso Deus, Ele é absolutamente fiel para nos capacitar em nossas tentações.
E antes de continuar, eu preciso abrir um parênteses. É muito importante a gente lembrar que tentação não vem de Deus, amados. A tentação vem da nossa própria carne, que inclina para o pecado, e a tentação pode vir também de Satanás. Se você quiser anotar, Tiago capítulo 1, versos 12 e 14, Mateus 4, versos 1 a 11, 1 Coríntios 7, 5 e versículos. O nosso Deus, Ele nos prova. E o objetivo das provas, Deus não precisa me provar para saber o que eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. Deus sabe tudo a meu respeito, mas eu não sei. Então, as provas que Deus permite para as nossas vidas têm um primeiro propósito de nos fazer perceber que nós não somos isso tudo, que pensamos que somos. E, num segundo momento, as provas elas têm como objetivo promover na nossa vida, potencializar uma fé prática. Porque nas provas nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós clamamos mais, nós pedimos conselhos, nós somos mais crentes. A prova ela tem uma capacidade muito especial de não somente nos levar à fé, mas uma fé obediente. Já a tentação ela tem o objetivo de nos fazer duvidar de Deus. O propósito bem objetivo da tentação é que nós questionemos os mandamentos do Senhor, que nós tenhamos uma decisão bem objetiva de desobedecer aquilo que nós já confessamos crer. Mas um detalhe importante é que tanto o sofrimento, as crises da vida, as adversidades, os problemas, tanto um quanto o outro, são o contexto tanto da provação, que leva ao crescimento, quanto da tentação, que me leva a pecar. Então nós vemos que Deus permite que sejamos tentados, muitas vezes para a gente acordar, não achar que eu posso ter uma amizade colorida com o mundo e com o pecado e sair ileso. Como também nos prova, em meio às crises da vida, os sofrimentos, as lutas que a gente passa, para que possamos ter uma fé operante, comprometimento com o Senhor e com aquilo que confessamos crer. Eu quero fechar parênteses, para a gente poder entrar, então, pensar um pouco mais nisso que o texto diz que as tentações são comuns ao ser humano. Só essa afirmação já é encorajadora. Porque se ser tentado é comum ao ser vivente, ao ser humano, a vida de uma pessoa, como crentes em Jesus Cristo, habitados pelo Espírito Santo de Deus, capacitado por uma vida de temor ao Senhor e comprometimento com as Escrituras, nós podemos vencer as tentações. Amém? Podemos sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, sabemos que Ele foi tentado em sua humanidade, vemos isso lá em Mateus 4, Ele foi tentado nada mais nada menos pelo próprio Satanás no deserto, lembramos disso, né? Foi tentado em sua humanidade. Isso quer dizer para a gente que ser tentado não é pecado. O pecado ocorre quando a gente permite que nossos desejos carnais sejam satisfeitos pela nossa decisão de desobedecer aquilo que cremos. É aí que o pecado se consuma. Em Tiago nós vemos que o pecado ele precisa de um processo de gestação para nascer. Uma ilustração que eu sempre usei para falar sobre isso é o do João de Barro. Quantos de vocês já ouviram isso? João de Barro, a casinha, o kitnet do João de Barro, ele não começa com uma casinha de 2 dormitórios, sala e varanda. Porque é assim, a casinha do João de Barro é chique.
Começa com um galinho, que ele leva no bico para aquele poste, para aquele lugar alto, e ali, às vezes, nem no alto, né? Às vezes no chão mesmo, mas uma área que ele vai construindo, aí não é mais kitnet, né? Já faz uns verdadeiros lofts. Mas geralmente no alto dos postes, onde eu contemplava do meu gabinete quando eu pastoreava em Amparo, e via ali o João de Barro levando os gravetinhos. Levava, trazia, levava, e que levava dias. Até que fazia aquela casinha varandada, sala, quarto, cozinha e banheiro, que era uma belezinha. Mas se um vento forte, ou alguém chegasse e fizesse assim, não vai fazer ninho na minha cabeça, não vai fazer casa na minha cabeça, não. O que aconteceria com a casa do João de Barro? Não ia existir. Irmãos, o pecado ele é assim. Satanás, com as suas tentações, vai trazendo os seus galinhos. Enquanto a tentação está acontecendo, não obrigatoriamente eu pequei. Mas se eu não fizer isso aqui, sai, não vai fazer na minha cabeça isso não. Se eu não deixar, o pecado no tempo certinho dele, ele nasce, como diz Tiago. Eu tenho que espantar, não vai ficar aqui não. É exatamente isso que eu quero dizer, que com ser tentado não é pecado. Mas quando a gente permite que o pecado crie uma estrutura completa no meu coração, na minha cabeça, e não espanto esse negócio da minha vida logo, ele vai fazer uma morada bem confortável ali no seu coração. Mas uma outra verdade a esse respeito é que Satanás, ele não domina o crente e o força a pecar, de jeito nenhum. Ninguém aqui é forçado a pecar, nenhum de nós. O crente, de forma alguma. Nem o ímpio. O ímpio também não é forçado a pecar, de forma alguma. Ele tenta. Ele tenta porque o papel dele é tentar. Com qual objetivo? Nos persuadir a pecar. Isso ele faz. Mas a decisão de pecar é minha. A decisão de pecar é sua. Satanás faz o trabalho dele com muita habilidade, muita capacidade. O diabo é um monte de coisa, irmãos. A Bíblia fala um monte de coisa sobre Satanás. Mentiroso, enganador, ladrão, mas nenhuma vez fala que ele é burro. Pelo contrário, diz que ele é sagaz, extremamente inteligente e vai nos pegar quando a gente está cochilando, achando que estamos firmes, em pé e seguros, no meu passado, na minha história, no que eu já fiz, mas estou negligente no meu presente. É esse aí que é o alvo. E não é o diabo quem peca, não, é você quem peca, ele tenta. E faz isso muito bem. Mas é muito encorajador saber que os problemas, as provas, as tentações que a gente enfrenta no nosso dia a dia como crentes são verdadeiramente problemas humanos. Coisas desta vida. Que o nosso Deus nos capacita a lidar com cada uma delas. Isso nos leva para a última parte do verso 13, que diz: mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Que coisa espetacular. É interessante quando a gente quer pecar, a gente endiabraliza a coisa. Botamos um monte de eu não consigo porque eu quero fazer aquele negócio, que eu sei que é pecado, mas está bom. Principalmente enquanto não ficar público. Está bom. E eu tento de todas as formas criar um ambiente que crie uma estrutura para o meu pecado. E, se possível, eu vou tentar justificá-lo até mesmo com a Bíblia. E a sugestão de Satanás nesse processo é muito comum. Ah, mas na igreja de fulano pode. É sempre por aí, irmãos. Ah, mas na igreja do outro pessoal lá pode, está todo mundo bem lá, olha como está cheio. O diabo não tem nada de criativo, irmãos. Só Deus é plenamente criativo.
O diabo é repetitivo e, como tentador, ele é esforçadíssimo. Ele vai sempre com as mesmas conversas e na hora certa. Satanás geralmente não vem para perder. Ele vem para ganhar. Ele vai tentar também, quando estamos bem, fortes, maduros, crescendo, humilhados diante da graça e do amor de Deus. Mas, normalmente, ele vai vir quando eu estou lá no meu fracasso, porque é a hora que ele vence. Ele vai tentar com essas conversas fiadas, são as mesmas coisas. Mesma história. Mas o fato que o que está acontecendo não tem nada a ver com o diabo, com a minha fragilidade, com a minha queda, com o meu fracasso. Sou eu. Porque não tem tentação que eu venha sofrer que não seja comum a ser humano, a pessoas. Repito, não é o diabo que peca, sou eu. E para isso nós temos que lembrar do que está aqui dito pelo apóstolo Paulo. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Ou seja, não haverá prova ou tentação onde a única alternativa seja pecar. Não haverá. Não vai ter situação onde você diga, não teve jeito, eu tive que pecar. Não! O pecado é comum a pessoas, e para lidar com as coisas desse mundo, com as coisas naturais dessa convivência que nós temos com o mundo e com o nosso próprio coração, Deus nos potencializou nada mais, nada menos que com o Espírito dEle. E eu não serei tentado além do que eu possa suportar, porque Ele, o Deus que me capacitou, é plenamente fiel para fazer com que aquilo que Ele disse sobre mim se cumpra. Irmãos, Deus não permitirá que sejamos provados ou tentados além da nossa capacidade de suportar. Mas aqui não há nenhum encorajamento para super-homens na fé. Não são super capazes que resistirão, não. São aqueles exatamente que, por conhecerem o Senhor e por conhecerem a palavra de Deus e por isso conhecerem o potencial do pecado, estão completamente humilhados debaixo da poderosa mão de Deus, dependendo completamente da capacitação de Deus para lidar com o seu coração e com as circunstâncias ao seu redor. E por isso Judas, nos versos 24 e 25, faz uma lembrança muito importante. Vamos ler juntos? Aquele que é poderoso, uma coisa mais bonita, vamos lá? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, autoridade e poder, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora. E, amém. Então, essa capacidade para não cair, esse momento em que nós receberemos do Senhor capacitação para não ceder à tentação, ela não é de mérito próprio, mas ela é algo que vem exclusivamente de Deus. E esse texto ainda nos assegura que Deus é a fonte da nossa força, de modo que a gente não precisa cair no pecado. Ele é a fonte da nossa força. E na sequência ele diz que essa capacitação para não viver pecando ou não cair no pecado é para que no dia do juízo nós estejamos diante dele sem mácula e com grande alegria. Olha o que é estar dependente do Senhor. Olha o que significa ser capacitados por Deus para lidar com o pecado. É porque Ele está nos capacitando para no dia do juízo, que está aí, que a gente negocia tão facilmente isso com interesses terrenos, mas que está aí. Somos capacitados por Deus a lidar com o nosso pecado sem cair, para que possamos ser apresentados diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Irmãos, nós não cairemos, não sucumbiremos ao pecado se nós confiarmos no Senhor, na sua palavra e a obedecermos, lutarmos, trabalharmos por uma vida conformada a Jesus Cristo. Quando a gente
se apropria dos recursos que Deus providenciou para nós. Amados, falava lá no acampamento, inclusive várias vezes isso. Já disse aqui também várias vezes. Pode estar uma multidão do outro lado me pressionando e eu posso estar aqui fisicamente sozinho, com as convicções bíblicas que tenho, mas você e o teu Deus já são maioria em qualquer lugar que você esteja. Por outro lado, se você estiver no outro lado, com a aparente maioria, mas sem Deus você já é minoria também. Isso quer dizer, na prática, uma coisa muito importante. Toda a tentação que vem à nossa vida, ela vem com o seu escape. Isso é consolador. Toda a tentação que surge, ela vem com a sua saída própria. Isso, obviamente, não é um incentivo para a gente viver descuidado. Muito pelo contrário. É um tremendo incentivo que vem da parte de Deus para lidarmos com aquelas duras provações e tentações que a gente encara na vida, que a gente, num primeiro momento, diz assim, isso é impossível, não vai dar. Aí a gente lembra, não tem tentação que não seja comum a ser humano. Eu recebi do Senhor tudo o que eu preciso para lidar com cada uma delas, porque junto com os desafios que a vida me impõe, que estão debaixo de um controle soberano de Deus, tanto provações como tentações, todas elas, tudo, vem com a sua própria saída, vem com o seu escape. Então não tem aquele momento que eu chego, não deu, eu tive que pecar. Joga isso fora. Recebemos do Senhor tudo o que precisamos para aquilo que dizemos que é impossível de lidar. Agora, Deus não nos prometeu, em nenhum lugar na Bíblia, que estaríamos livres de problemas, de forma alguma. Esse, seguramente, é o motivo para esse texto acabar dizendo para que você possa suportá-lo. Recebi capacitação do Senhor, o escape que vem da parte de Deus, exatamente para que eu possa suportá-lo. Então, se é algo que eu tenho que suportar, que vai ser desafiador, então já está implícito que eu estou lidando com problemas. Eu não estou lidando com um passeio no parque. Concorda comigo? Então, está predito no texto que o Senhor não nos prometeu livramento dos problemas, mas capacitação para lidar com cada um deles, sem pecar. Então, repito, Deus não está prometendo o livramento de problema, mas Ele está nos capacitando a lidar com o nosso desejo de pecar enquanto lidamos com os problemas. Você crê nisso? Então, esse escape que Deus nos promete, ele não deve, de forma alguma, ser pensado em termos de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, algo que é um raio, é um anjo aparecendo e tal. Isso pode acontecer? Claro, Deus pode todas as coisas. E existem circunstâncias que vamos estar completamente dependentes de uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas essas circunstâncias, elas são bem pequenas em relação ao número de situações onde nós estamos lidando todo dia e temos que tratá-las dentro da nossa humanidade. O escape, na maioria das vezes, é muito mais natural do que sobrenatural. Nós temos uma tendência muito ruim de fazer oração do tipo, Senhor, perdoa os meus pecados, tá? Em nome de Jesus, amém. Muito legal você fazer isso. Mas você não sabe nem do que você pediu perdão. Você não sabe nem que pecado você está confessando. Você não fez um projeto com Deus, Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor nisso. Tantas vezes vocês já me ouviram falar isso. Estou confessando diante de Ti esse pecado, estou com um projeto de mudança que estou colocando diante de Ti também. Vou começar já. No amém eu começo, Senhor. Agora. E é muito estranho a gente ter essa mentalidade de quando Deus diz que vai nos dar um escape, é algo que
eu não tenho responsabilidade. Não, não é assim, de forma alguma. E digo mais, esse escape do Senhor, geralmente, em muitos casos, ele chega antes, ele chega cedo, ele não se atrasa. O que eu quero dizer com isso? Esse escape, na maioria das vezes, deve ser uma atitude preventiva, uma atitude, um posicionamento, fruto do que é dito em Tiago: quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dará abundantemente. Esse escape, ele vem com uma circunstância onde eu estruturei a minha vida para não ser surpreendido pelo pecado. Como crentes, nós deveríamos fazer isso. Recebemos o Espírito Santo de Deus, temos as Escrituras, nossa mente é iluminada pelo Espírito de Deus para compreendermos a sua vontade. Por que tudo que a gente faz na vida cristã tem que ser na base do susto? Tem que ser na base de um atropelamento, de perder um emprego, de perder um parente, de ir para o hospital? Por que a vida cristã tem tudo que ser a base de reação e não de atitudes pensadas? De uma estrutura de disciplina pessoal que vai me levar a uma vida cristã santa, que vai me capacitar para os problemões que vem, que a gente procurando ou não. É por isso que eu digo e repito, o escape, ele é muito mais natural do que sobrenatural. Por isso que os problemas que lidamos na vida são comuns para ser humano igual a mim e você. Precisamos desenvolver, irmãos, produzir um padrão de vida disciplinado. Autodisciplina, que é o contrário de autoindulgência. Domínio próprio. Capacidade de dizer não para você. Que coisa mais escravizadora do que você não conseguir dizer não para você crendo em Jesus? Que coisa mais escravizadora do que isso? Entristecedora. Precisamos desenvolver um padrão de vida cristã comprometido com as verdades bíblicas, que somos capacitados por Deus a compreender e obedecer. Mas precisamos ter uma postura de disciplina espiritual que nos prepara para tanta coisa que a gente encara aí. Esse é o melhor escape que existe. Vida santificada, disciplinada, comprometida com Deus. Queremos a coroa, mas não queremos de forma alguma a cruz. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer vencer o pecado aqui na terra. O Senhor Jesus combateu isso fortemente, na verdade ele foi um exemplo claro de que a cruz veio antes da coroa. É por isso que nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Que os desafios para uma vida santificada vão nos impor um monte de desafios, de desafios pessoais. Escolhas, decisões. Agora, escolha não pecar. Escolher pecar é agredir a santidade de Deus e tratar Deus como se Ele não existisse. E não adianta botar a culpa no diabo, não, porque isso aqui, as tentações são comuns a ser humano. O diabo só faz o cirquinho dele, eu entro no circo dele se eu quiser. Está lá, já disse isso muitas vezes também, né? O circo do diabo tem no mundo. Uma lona bonita, luzes. Você do lado de fora ouve lá o Globo da Morte, a moto passando. Você do lado de fora você fica ouvindo. Mas sabe que o circo do diabo está aí. E sabe que é do diabo. Agora eu vou enfiar a cara lá para dar uma paqueradinha no Globo da Morte, tanta coisa, né? O cara apresentando o circo, né? Prezados, né? Convidados. Aí eu ouço aquilo, vai começar o meu coração. E agora? E agora diga não. Tem uma vida com Deus diária, de comprometimento com as Escrituras, de oração e com a dinâmica da igreja, que você vai estar crescendo e amadurecendo para dizer não para o circo. E não enfiar a cara lá, porque depois que enfia a cara lá é muito difícil não entrar. É possível, mas é muito difícil. Agora só vai enfiar a cara lá se quiser. Porque não há uma tentação que não seja comum a homens. Antes o nosso Deus, soberanamente, nos providencia o escape. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigado
Muito obrigado pela maneira tão paciente e carinhosa que o Senhor veio ao nosso encontro, nos acordando, nos fazendo lembrar de coisas que a maioria de nós conhecemos. E o problema está exatamente aí. Tratar verdades que cremos e já confessamos e marcaram talvez a nossa vida durante tanto tempo. Mas por termos bobeado, acharmos que estávamos fortes, seguros em nossa tradição ou história, e agora estamos agarrados numa estrutura de engano e mentira. Ó Pai, se há alguém aqui nessa situação, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Santo Espírito convença do pecado, da Tua justiça e do Teu juízo. E que o arrependimento genuíno, ó Deus, nos dê um glorioso, maravilhoso e humilhado, mas santo recomeço. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar agora, ó Pai, para aquilo que tem nos desafiado em nossa vida cristã e lembrar que não há tentação que não seja comum a pessoas, seres humanos. E para isso o Senhor nos capacitou, nos ensinando pela Tua palavra, ó Pai, a lidar com cada uma das situações. Nós não somos obrigados a pecar, muito pelo contrário, temos tudo o que precisamos para dizer não para o pecado. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe os desafios de cada um aqui. O Senhor sabe a área, ó Deus, que a gente está, que alguém possa estar sofrendo, ó Pai, violenta tentação, mas entendeu agora que pode dizer não. Temos o que precisamos para dizer não. E seguido ao não, ó Deus, uma decisão objetiva de fazer a Tua vontade, não a nossa, ou a sua própria. Muito obrigado, porque isso só é possível, porque Cristo foi à cruz e morreu por pecadores. E nós somos esses pecadores que, pela Sua graça, foram atingidos por tão grande bondade, tão grande amor, tão grande misericórdia. Vai ao de encontro de cada um, ó Pai. Afeta, ó Deus, nossas vidas da maneira que o Senhor quiser, para a Tua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar.